Olá pessoal, bem-vindos ao canal Meditação Laica Conexão Planetária, e o vídeo de hoje vai fazer uma leitura sobre o momento que nós estamos atravessando, que é uma mudança de constelação de Leão para Virgem, e como que isso afeta a nossa psique através do auxílio luxuoso do tarô. E como a gente vai fazer agora uma transição da primeira lua, segundo a lei do tempo, que é a lua magnética, ou seja, a gente está terminando agora os primeiros 28 dias que a lua levou para dar a volta em torno da Terra, nesse iniciozinho de um novo anel, um novo giro da Terra em torno do Sol, segundo a lei do tempo. E nós vamos entrar agora na lua lunar, que é o segundo tom, é o tom do desafio. Então, nesse vídeo de hoje, a gente vai fazer uma pequena passada nas mudanças que nós vivemos com essas 3 últimas ondas encantadas, porque com essa onda encantada do humano magnético, a gente vai fechar um castelo. Qual é a informação que um castelo traz para nós, junto com a onda encantada, com a mudança de constelação de Leão para Virgem e o auxílio luxuoso do tarô? Então bora, prepara o seu chazinho, porque esse vídeo é aquele que alinha você na medida que você o escuta com atenção. Não tem dever de casa, tá bem? Então te vejo depois da vinheta. Vai lá pegar chazinho. Que bom que você ficou aqui. A gente está vivendo um momento tão desafiador e eu já ouvi mais de uma vez que o que a gente vai viver depois do surto pandêmico é um surtos de surtos, né? Surtos psicológicos, pessoas que não estão conseguindo navegar com esse novo tempo, né? Com todas essas mudanças que vêm acontecendo, não só fora de nós, mas dentro de nós também, né? Nosso corpo também se adaptando a uma nova frequência vibracional, a um novo conceito de saúde, enfim, são muitas mudanças. E na medida que algumas pessoas não conseguem metabolizar isso, nem organicamente, nem psicologicamente, acontecem os surtos. Então, se você está aqui, que bom que aí a gente já está também trabalhando para manter a sanidade mental e a saúde física, mental, emocional e espiritual, que é fundamental, a meu ver, nesse momento que nós estamos vivendo. Essa tela que eu trouxe para nós é uma tela que mostra o propósito, né, de todas essas meditações que a gente faz em cada mudança de fase de lua, que é o propósito de desenvolver o nosso Merkaba. E o que é que vem a ser o nosso Merkaba? O nosso Merkaba é conhecido como o veículo de luz. E o que é que vem a ser um veículo de luz? Um veículo de luz é um veículo da nossa consciência, né? Quando a gente expande a nossa consciência, quando o nosso ego consegue fechar questão com a nossa consciência, de ser um servidor para a nossa própria consciência mestra ascensionada, que é um movimento que Jesus nos ensinou quando ele dizia que ele só seguia a voz do Pai. Então, ele foi contra o Estado de Roma, a Igreja de Roma, contra os seus próprios, a própria religião, né? Os rabinos, enfim, a sinagoga, foi contra todo mundo porque ele seguia a voz do Pai. Então, você desenvolver o seu Merkaba de luz é desenvolver justamente essa conexão irrevogável, irreversível do seu ego com a sua própria consciência mestra ascensionada. E a gente pode fazer isso, a gente tem o auxílio de todas as constelações através das quais o nosso Sol navega ao longo de cada giro da Terra em torno do Sol. Então, a gente faz isso aqui dessa maneira, né? Nós vivemos a meditação, toda a meditação da lua cheia, e durante toda a lunação de Áries, nós vivemos a expansão da consciência dessa energia ariana que corresponde ao primeiro raio, aqui o primeiro nível da nossa consciência, que é o nível do primeiro raio do mestre El Moria, que ativa em nós
a força de vontade, né? Então, o que é a força da vontade? A força da vontade é aquela que eu adoro usar aquele exemplo do vício, de cigarro, por exemplo. Uma pessoa que é viciada em cigarro, ela pode ter uma vontade muito grande de largar o vício. No entanto, o seu desejo de fumar é maior, porque o seu desejo está ligado mais ao organismo, à questão orgânica, ao vício químico que afeta o organismo da pessoa no sentido de buscar satisfazer o desejo daquela química que o cigarro oferece. Eu já fumei bastante, conheço muito bem isso. Eu, quando parei de fumar, eu salivava, minha boca salivava de desejo de fumar. Então, é extremamente orgânico. Já a vontade, ela é espiritual. E espiritual no sentido de ser uma vontade da consciência. Ou seja, a gente tem consciência que o vício do cigarro faz mal e toda aquela blá 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 todo, mas o desejo é mais forte. Então, o desenvolvimento do nosso Merkaba passa pelo fortalecimento da vontade que parte da nossa consciência mestra ascensionada. Então, durante as meditações e todos os trabalhos que a gente fez aqui de leituras do signo da constelação, quando o Sol estava em Áries, ativou esse nosso nível de consciência ariana. Assim foi também com a consciência, o nível de consciência taurino e o nível de consciência geminiano. Assim também fizemos com o nível de consciência canceriano, que foi o quarto raio branco da pureza da esperança do plano imaculado, que a gente vai recordar aqui rapidamente com essa passagem pelas ondas encantadas deste castelo que nós estamos terminando agora. E agora nós estamos, então, nessa constelação de Leão, desenvolvendo o nível de consciência do quinto raio da verdade da cura, consciência da verdade cósmica, da concentração da nossa atenção e da dedicação a esse desenvolvimento da comunicação entre o nosso ego e a nossa própria consciência mestra ascensionada, ou seja, a dedicação ao fortalecimento da voz da nossa consciência para que o nosso ego possa ser mais obediente a ele. Então nós vivemos esse finalzinho, vivemos a 13ª lua, nesse momento de passagem, do anel da semente elétrica para o anel da lua autoexistente, em plena onda encantada do enlaçador de mundos. Então você vê marcado aqui em branco justamente o momento em que a gente virou de anel, saiu do anel da semente elétrica e entrou no anel da lua autoexistente. Lembrando que anel é o nome que se dá ao ano segundo a lei do tempo. E o enlaçador de mundos, ele, segundo a minha interpretação, ele tem muito a ver com o arcano da morte, né? Ele traz a gente a oportunidade de mudanças irreversíveis, a oportunidade traz uma vibração que ajuda a gente, por exemplo, a abandonar velhos hábitos, a largar vícios, ajuda a gente a abandonar velhas crenças. Então foi nessa vibe que a gente mudou do anel da semente elétrica para o anel da lua autoexistente. E a lua autoexistente, então, inicia esse período de 364 dias com essa vibe, trazendo a ação de purificar através do poder das águas universais para que a gente alcance a essência do fluxo ininterrupto. Então, assim, a essência das águas universais é o fluxo ininterrupto. A gente vê isso nas nossas cachoeiras, nos nossos rios e nos nossos mares, né? É impressionante como não para nunca. Isso é uma coisa que passa despercebido pela gente, mas é impressionante como que o rio corre e corre velozmente sem parar, ad infinito, né? Quer dizer, então a essência das águas universais é o fluxo. E nós teremos, então, durante todo esse ano, essa oportunidade de purificar. E como as águas na leitura do tarô,
desafiador corresponde às nossas emoções, ao nosso corpo emocional, a gente vai ter muita emoção, né? Vamos viver muitas emoções que vão aflorar durante todo esse ano. Talvez até por isso alguns canalizadores estejam prevendo que depois da pandemia o surto que virá serão os surtos psicológicos, né? Os surtos emocionais, porque estaremos vibrando muito fortemente no nosso corpo emocional, e aí muitas emoções podem vir à tona, e que bom que nós estamos aqui trabalhando na ação de purificar essas emoções, de dar passagem, né, sem apontar os dedos, de assumir a responsabilidade sobre elas, metabolizá-las sem apontar os dedos, que é o que faz com que a gente encerre vários karmas. E aí, nesse momento, eu aconselho você a assistir o vídeo Fim do Karma desse canal, se você ainda não assistiu, que vai falar justamente dessa fórmula de fim do karma. Então, nós estamos vivendo nesse novo ano essa primeira lua, que é a lua magnética, que são os primeiros 28 dias que representam o primeiro giro da Lua em torno da Terra, nesse início de anel. E aí, o que acontece nesses 28 dias? Nesses 28 dias, a gente começou nesse dia 26 de julho, que é quando começa o ano. Deixa eu pegar outra cor aqui para ficar mais claro, o amarelinho. A gente começou o ano na Onda Encantada do Enlaçador de Mundos, e aí, 3 dias depois, a gente começou a lunação de Leão, ou seja, toda alunação começa com uma lua nova. Então, a gente começou com a alunação de Leão, que traz toda uma frequência vibracional que ativa muito fortemente o nosso ego. Então, foi o momento da gente trabalhar o nosso ego, a nossa personalidade. Portanto, eu fiz aquela live do ego no Instagram, falei bastante do ego, e tenho um vídeo no Instagram que fala a quem interessa um ego fraco. Porque nos meios espiritualistas fala-se muito que o ego atrapalha, que o ego é um problema, que o ego... E nós, sem o ego, não temos autoestima suficiente, nem a autoconfiança necessária para que a gente se autorrealize, por exemplo, aqui. Então, toda alunação de Leão é uma alunação que está dentro de todo um ciclo zodiacal dedicada ao fortalecimento da nossa autoestima, da nossa autoconfiança e da nossa autorresponsabilidade, que é muito importante durante esse ano de purificação através das águas universais das nossas emoções. Porque quando as nossas emoções aflorarem em forma de raiva, de tristeza ou de alegria, é sob a nossa responsabilidade. É o momento da gente não apontar o dedo para ninguém, metabolizar essa emoção e assumir a responsabilidade sobre ela e se apropriar dela. Por quê? A raiva, ela nos é muito importante, porque é a mesma vibração da raiva que nos coloca aptos a conquistar nossas metas. Então, a raiva, ela é a emoção, por exemplo, que responde à vontade de parar de fumar. É a vibração da raiva que nos faz fortalecer a nossa psique no sentido de atender à vontade de fumar e romper o desejo de acender um cigarro. Percebe? Então, assim, é da mesma qualidade. Você fica com raiva do cigarro, digamos assim. Não é exatamente isso, mas é a raiva do cigarro que faz com que você atenda à vontade de parar de fumar e evite o desejo de acender o cigarro. Então, sabe, se apropriar a raiva, por exemplo, é a mesma vibração e frequência que faz a gente ter disposição para correr uma maratona, para fazer exercício físico. Então, ela não é inútil. Agora, se toda vez que a gente sentir raiva, a gente apontar o dedo para o outro, acusar o outro de ser o dono da nossa raiva, olha só como a gente se desempodera, como a gente entrega o ouro ao bandido.
né? Então, esse período de fortalecimento do ego serve para isso. Por exemplo, a alegria, você vai dizer, não é só a emoção ruim que a gente deve se apropriar, não. Alegria, felicidade. Quando você se sentir alegre, pleno, plena, também não aponte o dedo para fora, não. Não foi por causa do sorvete que você tomou ou da viagem que um amigo convidou a você fazer. Não, a alegria foi sua. Então volta o dedo para você e percebe qual foi o movimento que você fez ao aceitar o convite para aquela que você recebeu, que te trouxe essa alegria e essa plenitude. Se apropria dessa capacidade, dessa habilidade de se fazer feliz e alegre, né? E não entrega o ouro ao bandido, não fica achando que é porque você é casada com fulano de tal, por exemplo, que você é feliz. Não, você é feliz porque você suporta esse relacionamento, suporta não no sentido ruim de suportar, mas de dar suporte, né? Você suporta esse relacionamento, você apoia esse relacionamento, apoia a sua decisão de manter esse relacionamento, enfim. Eu espero que você tenha entendido. Escreve aí, por favor, se você entendeu o que eu estou querendo dizer com esse mês que nós estamos vivendo, essa alunação de Leão, no sentido de fortalecer o nosso ego. Até porque ele vai ser necessário quando nós entrarmos na outra metade do zodíaco de Libra em diante, que é quando a gente começa a exercitar o nosso serviço. Então a gente precisa ter muito claro o que é nosso, a nossa autoestima, a nossa confiança, porque tem muito trabalho aí pela frente. No dia 5 de agosto, a gente entrou numa nova onda encantada, que foi a onda encantada da tormenta, dia 5 de agosto, que coincidiu com o crescimento da Lua. A lua crescente em Leão. E a tormenta foi aquela onda encantada que a gente viu, que é aquela coisa de mexer com as nossas emoções, né? A gente tem aí o vídeo que trabalhou muito essa questão da tormenta, que é também a queda de crenças, cujo o arcano maior do tarô, por exemplo, que exemplifica esse movimento da tormenta, é o arcano da torre. E nós ainda estávamos vivendo a onda encantada da tormenta quando a gente viveu a lua cheia, que foi o ápice, né, da energia, da frequência vibracional que ativa o nosso ego. Foi na lua cheia, a gente ainda estava vivendo a tormenta, que é o caso, o arcano da torre, ou seja, permitir crenças limitantes serem derrubadas, desafiar as nossas verdades, desafiar o que é óbvio para nós. Sabe, é óbvio, foi óbvio, pode ter sido óbvio até ontem, hoje não é mais tão óbvio ou não tem a menor serventia para nós, algumas obviedades que a gente se apega, né? Então esse foi o trabalho da lua cheia durante a onda encantada da tormenta. E a gente está iniciando então esta onda encantada do humano magnético, ainda vivendo a lua minguante do Sol em Leão. Então nesse finalzinho da alunação do Sol em Leão, a gente entra na onda encantada do humano magnético. E é aí que eu quero trazer o castelo. Por quê? Porque a gente está transitando nessas ondas encantadas, tanto a do enlaçador de mundos, que foi quando a gente virou o anel, virou o ano, a da tormenta, durante essa alunação de Leão, e a do humano magnético, a gente está vivendo o castelo do norte, do cruzar. Tem essas 4 ondas encantadas aqui. Foi o caminhante do céu, e durante o caminhante do céu foi aquela onda que a gente trabalhou abrindo espaços internos. Aí veio a onda encantada do enlaçador de mundos para aproveitar e ver o que não servia mais, para a gente cortar com aquilo que a gente viu que não nos servia mais, na exploração que nós fizemos interna da onda do caminhante do céu. Depois veio a onda da tormenta e agora a onda do humano magnético, que é essa onda aqui, ó. E aí, no final dessa onda, a gente vai encerrar esse castelo do cruzar, que fala de processos de transformação. É a corte da morte. Então, todas essas 4 ondas encantadas e essa alunação de Leão, de Câncer e de Leão que nós estamos vivendo, foi sob essa égide galáctica de momentos de transformação.
de cortar com o passado. Os arcanos que a gente trabalhou foram os arcanos da torre, que representa a tormenta, a liberação de crenças, durante todo esse ano que nós estamos trabalhando as nossas questões emocionais. Então, as nossas questões emocionais também, elas trazem muitas memórias dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais. Então, a gente está vivendo agora também muito esse resgate. E essa quebra de crenças, né? Se você unir a vibração do castelo que a gente está vivendo, que é um castelo de transformação do processo da morte. Se você vê a purificação que a gente está vivendo com as águas universais desse anel, se você considera a onda encantada da tormenta, que também traz essa ação catalisadora da energia para a nossa própria autogeração, que traz para a gente um conhecimento que fala para nós, assume a responsabilidade das suas energias para que você possa se apropriar delas e trabalhar com as suas energias para a sua própria autogeração. E tudo isso no ego. Tudo isso sendo trabalhado no ego. E aí a gente trabalhou bastante o 3 de espadas, que ensina pra gente aonde no nosso ego a gente pode fazer essa transformação. Então a gente termina esse castelo com esses arcanos e vamos então entrar. Durante essa onda encantada do humano magnético, a gente vai entrar no signo de Virgem, que traz este arcano maior maravilhoso, que é o arcano maior da Imperatriz. Então a gente vai começar toda essa alunação aí dentro da onda encantada do humano magnético. E quais são os arcanos maiores que vão trabalhar com a gente durante essa onda encantada? É nada mais, nada menos do que a Lua, que vai se manter durante todo esse anel, ou seja, durante todo esse ano, gente, constelações familiares. Eu torço muito para que você entre na próxima turma da leitura do tarô para o autoconhecimento, porque aí você vai direto encontrar os seus nós internos e poder saber qual é a melhor ajuda que você pode encontrar nesse momento para fazer fluir, né, para purificar as suas águas emocionais junto com as águas universais, para entrar nesse fluxo de autodescoberta, de autoalinhamento para sua autorrealização. A gente precisa a Terra, o planeta. Por isso que esse canal se chama Meditação Laica Conexão Planetária. A Terra precisa que a gente, seres humanos, despertem para a nossa verdadeira natureza. Para a gente parar de ficar tentando destruir o planeta e viver a abundância e a prosperidade que o planeta sabe e mostra para a gente incessantemente. Na sua produção agrícola, nas suas águas, né, nas suas montanhas, nas suas florestas, enfim. O planeta é próspero e abundante. Quem nada contra a maré somos nós. Então, a conexão planetária é, na verdade, uma grande conexão pessoal de cada um dos seres humanos, para que a gente possa sustentar, apoiar e desfrutar deste querido, maravilhoso, próspero e abundante planeta Terra. Então a Lua vai estar aí o tempo todo, e aí o arcano maior que entra no lugar do arcano da torre, que representou a onda encantada da tormenta, é o arcano dos enamorados, porque o arcano dos enamorados representa o selo do humano. O selo do humano, ele traz o livre-arbítrio, a ação de influenciar e a essência da sabedoria. Então, esse é o que chega a nós aqui, na nossa pessoa, qual é a vibração e a frequência que está disponível para nós, que a galáxia está disponibilizando para nós, para a nossa pessoa. É o que o arcano maior dos enamorados representa. Então, para você que já é meditador laico e leitor do tarô para o autoconhecimento, está na hora de, no seu tabuleiro, prestar bem atenção em qual é a carta que cai na casa dos enamorados, na sexta casa do primeiro septenário. Porque é essa casa, é essa ação que está sendo ativada agora durante toda essa onda encantada. É o nosso poder de escolha.
E o diabo é um outro arcano maior acionado em nós agora para a gente prestar atenção, porque é ele que fala desse fortalecimento do ego para a gente tomar as decisões mais acertadas neste momento. Eu estou, nesse momento, deixando a alunação de Leão e entrando na alunação de Virgem. Virgem é o arcano maior. Deixa eu mudar aqui, que aqui eu trago os dois. Olha, Virgem é o arcano maior representado pela Imperatriz. E a Imperatriz é a nossa semeadura, é a semeadura da nossa prosperidade. Então, nós vamos colher, ao final desse ano, ou ao longo desse ano, o que nós formos plantar. E esta é a época de plantar. E veja bem, plantar na nossa psique. Você pode até ritualizar essa plantação, plantando de verdade, plantando uma semente agora e acompanhá-la nas próximas 4 estações, durante a semeadura, o brotar, a frutificação e o florescimento dessa semente. Mas nós aqui trabalhamos na nossa psique. Então, quais são as ideias, os pensamentos, principalmente os pensamentos, porque os pensamentos acionam a nossa mente racional. E a nossa mente racional é essa que produz pensamentos. Como a gente medita menos do que deveria, esses pensamentos eles se transformam num céu nublado para a nossa vontade, para a nossa verdadeira função, para o nosso verdadeiro propósito. Então, nos pensamentos é onde a gente tem a concretude da ação do nosso livre-arbítrio. Então, quais são os pensamentos que eu vou plantar na minha psique a partir de agora? Principalmente nessa alunação de Virgem. Qual o trabalho que eu quero desempenhar ao longo desse ano? Ou como eu quero trabalhar ao longo desse ano? Eu posso desempenhar o mesmo trabalho de uma forma mais light, mais respeitosa a mim mesma, né? Qual o relacionamento que eu quero ter ao longo desse ano, ou como eu quero me relacionar ao longo desse ano? Então, essas decisões do que é que eu vou cultivar na minha psique pessoal, e por isso, diabo, porque são decisões muito centradas em você. Eu já falei que a partir de Libra a gente vai ter muito o que servir à sociedade, ao planeta. E nesse momento não é o momento da gente se preocupar com esse serviço lá fora, é o momento da gente se fortalecer. Porque na hora que o serviço começar, vai ter muito trabalho a fazer e o tempo de você ter se preparado, ter prestado atenção em você já há de ter passado. Então agora, finalzinho de lunação de Leão, início da lunação de Virgem, atravessando a onda encantada do humano magnético, que fala do livre-arbítrio, da ação de influenciar para alcançar a essência da sabedoria, e a sabedoria nada mais é do que ouvir a voz do Pai, é o ego ser obediente à voz da consciência, para que a gente fortaleça esse ego, que é quem tem a energia. O ego é que tem a energia para a gente executar qualquer coisa que a gente venha executar nessa vida. Para quem conhece a leitura do tabuleiro do tarô, sabe que o arcano do diabo representa toda a nossa energia logo depois que a gente sai da casa do papai e da mamãe para viver uma vida independente e autônoma. É a nossa autossustentação. Ou quando a gente se forma, tira o diploma e vai para o mercado de trabalho. A energia que faz com que a gente conquiste um lugar ao sol, desenvolva uma carreira, ou uma ocupação, ou um trabalho, ou uma função, é a energia do diabo. É ela, né? Então, assim, por isso que eu digo raiva, essa coisa que a quem interessa um ego fraco. Porque enfraquecer, né, o que o diabo representa, que tudo que é, na verdade, fortalecedor para nós, é que foi intitulado como o diabo e o demônio e foi nos ensinado a... Não é bem isso. Não é bem isso que é o mal. O mal não é essa energia concentrada em si mesma. O mal não é o ego. O mal não é nada disso. O mal a gente está vendo bem agora.
o total desequilíbrio do ser humano, os surtos psicóticos que fazem o ser humano ser capaz de matar o outro. Isso é o mal e parte do próprio ser humano, desequilibrado. E eu não vou conseguir me equilibrar se eu não reconhecer as dois pratos da balança. Um prato da balança pode ser um anjo, que tem aqui, que eu não tenho a carta aqui à mão, mas um anjo, que é a carta da temperança, que representa o próprio equilíbrio, e o outro prato da balança pode ser o diabo, porque justamente, na verdade, eles são na sequência, a temperança é 14 e o diabo é 15, para você ver como está lado a lado. Então, assim, eu não vou ficar equilibrada se eu não reconhecer o meu lado luz e o meu lado sombra. E aí sim, equilibrar. E aí ter um resultado, um comportamento, uma atitude equilibrada. Tanto para mim, quanto para o outro, quanto para o planeta. Então, é isso que a gente precisa agora resgatar em termos de autoconhecimento. Sai dessa de acreditar que algumas coisas são ruins. A maioria das coisas que nos disseram pra gente que eram ruins nos enfraqueceram e nos tornaram escravos de uma matrix que faz a gente terceirizar o nosso trabalho, a nossa saúde. Se liga. Eu vou terminar esse vídeo por aqui para ele não ficar muito longo, tá bem? Então, gratidão por ter chegado até aqui. Olha, estou muito feliz com a chegada dos novos inscritos no canal. Vamos continuar com o canal, tá bem? Então, se você chegou até aqui, deixa seu like, comenta, critica, dá a sua opinião. Tamo juntos nessa, tá bom? Gratidão, gratidão imensa. Namastê, em Lakesh. Eu sou um outro você.